Direito Constitucional, turma B, noturno, integrantes da equipe, eu, João Gildásio Viloso Meira, Danilo Marcos Lima, Marcos Vinícius Mendes Silva e Mark Vinícius Lopes. Apresentaremos, então, sobre inconstitucionalidade formal. Bom, a inconstitucionalidade formal é aquela que envolve vício no processo de produção das leis editadas em desconformidade com as normas previstas constitucionalmente no que tange ao modo ou à forma de elaboração, ou seja, quando há vício na elaboração da norma do processo legislativo. Nesse contexto, o vício pode envolver o descumprimento de regras de competências previstas na Constituição Federal para a produção do ato, estando-se diante da inconstitucionalidade formal orgânica. Pode relacionar-se ao descumprimento dos pressupostos objetivos previstos para determinado normativo, como os relacionados à urgência e relevância na edição de medida provisória, ou pode ser relativo à inobservância das regras do processo legislativo previstas nos artigos 59 a 69 da Constituição, implicando a inconstitucionalidade formal propriamente dita. Quanto à última hipótese, é importante notar que a produção adequada de uma espécie normativa perpassa necessariamente pelo cumprimento dos seguintes requisitos. Requisitos formais subjetivos. Relacionam-se o sujeito que tem competência ou legitimidade para iniciar e deflagrar o processo. Um exemplo de constitucionalidade formal subjetiva é o caso de um deputado, um senador, apresentar um projeto de lei dando início ao processo legislativo sobre matéria de competência privativa, exclusiva do Presidente da República. Requisitos formais objetivos. Dizem respeito às outras fases do processo legislativo chamadas de constitutiva ou regras, na qual a discussão e votação das preposições. E complementar, na qual ocorre a integração de eficácia do ato normativo já aprovado por meio da promulgação e publicação. A inconstitucional material. O vício de inconstitucionalidade material ocorre quando o conteúdo da lei ou norma ofende o conteúdo normativo da Constituição. A inconstitucionalidade ocorre devido à matéria tratada contrariar os princípios ou violar os direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição Federal. Outro tema que apresentamos nesse nosso trabalho, de essencial importância, é a chamada cláusula de reserva de plenário, discriminada no artigo 97 da Constituição, e que determina que, ao aplicar o controle difuso de constitucionalidade para o julgamento de inconstitucionalidade de lei ou de algum ato normativo do poder público, quando efetuado por tribunal, somente será aceito mediante o voto da maioria absoluta de seus membros, seu órgão especial ou pelo plenário do tribunal. É de extrema importância, então, enfatizar como regra, essa cláusula não permite ser utilizada para a declaração de constitucionalidade, se limitando a somente as inconstitucionalidades da lei. Ainda falando sobre o controle de constitucionalidade, falaremos agora sobre a legitimação, ou seja, quem tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. A esse respeito, o artigo 103 da Constituição Federal traz rol taxativo. E para facilitar o entendimento, dividiremos os 9 incisos assim. São 3 autoridades, 3 mesas e 3 instituições. As 3 autoridades são Presidente da República, governadores de Estado, o do Distrito Federal e o Procurador-Geral da República. As 3 mesas são Mesa da Câmara, Mesa do Senado e mesas das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E as 3 instituições são o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, um partido político com representação no Congresso Nacional, e ainda organização sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Bom, além de saber o rol, temos que compreender também
quem detém a legitimidade ativa especial e quem detém a legitimidade ativa universal. A diferença entre elas está na exigência ou não de demonstração de pertinência temática. O legitimado ativo universal pode arguir sobre qualquer matéria. Já o legitimado ativo espacial tem que demonstrar que existe interesse sobre o assunto que tenha pertinência temática. E quem é legitimado ativo especial? São aqueles ligados aos estados, governador do estado, do Distrito Federal, ainda a mesa da Assembleia Legislativa do Estado e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e também da Confederação Sindical e entidades de classe de âmbito nacional. Todos os demais são legitimados ativos universais. Bom, agora ficou mais fácil sabendo quem são os legitimados ativos especiais, por exclusão, saberemos quem serão os demais universais, que podem entrar com ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, em face de qualquer matéria, independentemente se possui interesse no assunto ou não.